E aí, pessoal, tudo bom? Vamos lá. Vamos fazer uma pequena revisão sobre o assunto que vai começar com modelos atômicos, a gente vai chegando até números quânticos. Deixa eu colocar aqui para vocês a tela para a gente compartilhar, tá legal? Então, vamos compartilhar nossa telinha aqui. Pessoal, se eu te perguntasse cronologicamente, o que é cronologicamente? Dentro de uma linha do tempo, o que é que você me diria como primeiro momento do átomo? O que é que você me diria que a gente vai falar do átomo? Então, o primeiro momento é o átomo de Dalton, não é isso? O que é o átomo de Dalton? É uma bola de bilhar, onde o átomo é uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Logicamente, isso vem depois, né, dos gregos, né? Onde os gregos falaram que o átomo é a menor partícula, é o que não tem divisão, mas só que não era numa visão científica. Depois, a gente vai ter o quê? Depois de Dalton, a gente vai falar do modelo de Thomson, não é isso? O Thomson fez um modelo chamado pudim de passas, não é isso? O pudim de passas. E por que ele é um pudim de passas, pessoal? Porque ele é uma esfera fluida positiva, cheia de cargas negativas. Então, aqui, ó, pela primeira vez, nós vamos ter um átomo com quê? Com carga. Então, pela primeira vez, surge carga elétrica, que pode ser positiva ou negativa, e o átomo passa a ser o quê? Divisível. Fundamental a gente lembrar disso, tá? Fundamental. O terceiro momento, a gente vai falar de um átomo bem conhecido de todos nós, que é o de Rutherford. E aí, olha, quando a gente falar de Rutherford, é importantíssimo que a gente lembre que para Rutherford o átomo passa a ser uma estrutura descontínua. O que é uma estrutura descontínua? É aquela que você vai ter núcleo e eletrosfera. A gente vai chamar esse modelo de sistema solar. Ele não é mais uma bola, uma esfera. Ele é o quê? Ele tem um núcleo esférico e tem as camadas, as eletrosferas, semelhante ao Sol e os planetas, né? Por isso que a gente chama o modelo planetário ou sistema solar. Aí, pessoal, depois disso, a gente vai ter o modelo de Bohr. Lembrem-se que o modelo de Rutherford e de Bohr, eles são modelos muito semelhantes, né? Isso, então, também para Bohr, você vai ter o átomo dividido em núcleo e eletrosfera. A eletrosfera são os níveis de energia. Agora, lembre-se de um detalhe muito importante, tá certo? Quando a gente fala disso, ele é formado por um núcleo positivo e as camadas, né, estão ali com seus elétrons, e a gente diz que aqui eles têm o quê? Esse modelo de Bohr, ele vai ter órbitas estacionárias. O que são órbitas estacionárias? O elétron não pode ficar onde quiser, não, viu? Não é assim que funciona, não. O elétron está no seu nível permitido. Então, aqui, ó, eu tenho um elétron nesse nívelzinho. Se ele ganhar energia, ele faz o quê? Ele dá um salto para um nível mais externo. Quando ele perde energia, ele volta e libera essa energia em forma de quê, pessoal? De fótons. Esses fótons podem ser calculados pelaquela formulazinha, né? H vezes F, onde H é uma constante e F é a frequência. Então, lembre-se, ele vai ter órbitas estacionárias, que são o quê, pessoal? Os níveis permitidos. Cada nível tem a sua energia. Então, o elétron, quando ganha energia. Como assim, Guga? Como ele ganha energia? Por exemplo, você acender uma chama junto dele, ou uma corrente elétrica que passou, aí ele ganha energia, vai para um caminho, depois volta para o seu nível. Esse modelo explica, por exemplo, a gente sabe, né? Os fogos de artifício. Ele explica também o que, pessoal?
Ele explica dos animais que emitem luz, que é bioluminescência. Isso é bem importante para a gente. Aí, olha, fundamental para continuar aqui. Depois de Bohr, a gente tem Sommerfeld ou Sommerfeld, tá? O que foi que Sommerfeld ou Sommerfeld viu? Ele viu assim, ele viu que o nível era o que Bohr tinha dito, né? Já o nível ou a camada tinha o que, pessoal? Era uma órbita circular, não era? Ele estava lá na sua órbita, girando pela física quântica. Mas ele também teria o quê? Certo, perfeito. Para Sommerfeld, ele descobriu que existiam os subníveis de energia. Então, cada nível era formado por subníveis de energia. E esses subníveis de energia, eles tinham o quê? Órbitas elípticas. Então, a gente pode dizer que tem um nível, o nível tem órbita circular, e cada nível é formado por suas órbitas elípticas. Na sala de aula eu falei, imagina que o nível é o andar do prédio, e o subnível são os apartamentos. Aí a gente tem essa importância do modelo para falar de Sommerfeld, mas ele não brigou com Bohr, ele apenas fez o quê? Ele acrescentou. Tá certo? Ele não derrubou o modelo de Bohr, não. Ele falou, olha, Bohr tá certo, mas além de nível, eu tenho também o subnível, que segue órbitas elípticas. E a outra, você vai ter algo que é muito interessante, que é o átomo com uma probabilidade. Lembra disso? Olha, pessoal, o modelo probabilístico diz o quê? Que o elétron pode ser uma partícula onda. Então, a gente tem assim um átomo como modelo probabilístico sem precisão espacial na localização do elétron. Nesses modelos assim, a gente pode falar de quem? De Heisenberg, que na verdade não é um modelo atômico em si, é explicando que o que é que ele explica de uma maneira brilhante? O tal do princípio da incerteza. E olha, me escuta, o que é que o princípio da incerteza diz para você? É impossível determinar ao mesmo tempo a posição e a velocidade do elétron. Então, o princípio da incerteza diz: é impossível, lembra? Determinar ao mesmo tempo, tá bom? Determinar ao mesmo tempo. O elétron é um negocinho tão pequenininho, mas tão pequenininho, que você ou diz onde ele está, ou diz qual é a velocidade. Então é impossível determinar ao mesmo tempo, tá? A velocidade e a posição do elétron. Guga, diz aí, tem mais alguma coisa que eu possa colocar aqui para ficar tranquilão? Claro, você tem um que a gente vê agora rapidinho. Eu vou falar dele em um minuto. Tu vai dizer, que é Lois de Broglie, tá? O que é que ele diz? Ele diz assim, o elétron, ele é muito parecido assim nessa pegada de Heisenberg, né? Ele diz que o elétron, notou que o elétron é o grande motivo do estudo, né? O elétron é uma partícula onda. Pega isso que eu estou falando e coloca num post-it. O que quer dizer que o elétron é uma partícula onda? Tu vai lembrar na sala de aula que eu falei que a massa do elétron é bem pequenininha, é praticamente desprezível. Então, se você despreza, ela vai ser considerada, ele, né, que é o elétron, vai ser considerado uma onda, de um modo geral. Se você não desconsidera essa massa, considera mesmo ela sendo muito pequenininha, ela tem natureza de partícula. Partícula que tem massa, partícula que tem carga. Então, o elétron é uma partícula onda. Ele fica ali, ó, no meio. Às vezes ele é partícula, às vezes ele é onda. Aí a gente considera, por isso que é probabilístico. Ora, é o elétron como uma partícula onda. Então, a gente pode compreender, segundo Louis de Broglie, que o elétron tem natureza de partícula onda. Então, pessoal, olha, Louis de Broglie
Lois de de Broglie, presta bem atenção, é só isso, tá? Diz que o elétron tem uma natureza de quê? O elétron, ele tem dualidade. Por que dualidade? Para não dizer assim, você é uma pessoa com muitas dualidades, ó. Você tem um comportamento dúbio. Às vezes você gosta, às vezes você não gosta, às vezes você quer, às vezes você não quer. Então, o elétron também tem uma dualidade. E qual é a dualidade? Ele se comporta como quem? Como partícula e como onda. Então, ele se comporta como partícula onda. Então, pessoal, dependendo do que? Do observador. Você pode considerar o elétron uma partícula ou o elétron uma onda. Então, na verdade, você vai dizer assim, ó, o elétron tem um comportamento de partícula onda. E quem falou isso? Lois de de Broglie. Então, é importantíssimo que a gente lembre disso com muita clareza. Outra coisa que eu quero que você deixe bem claro no seu estudo é o modelo de Bohr. Os elétrons dentro de um átomo são permitidos somente determinadas energias, tá? Então, esses níveis permitidos são os níveis de energia, níveis permitidos com determinadas energias. E aí, o que é que a gente viu? Quando ele ganha energia, ele vai para um nível mais externo. Quando ele perde energia, ele volta para sua casa, volta para o nível inicial. Tá certo? Aí olha bem, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr. Aí depois a gente entra em quem a gente vê que tem Summerfield, que diz que o elétron tem uma natureza de partícula e onda. E olha bem, pessoal, a movimentação do elétron ao redor do núcleo, ele forma de quê? O nível vai ser em camada. Mas se for para Summerfield, aí você fala do subnível. O subnível dele, que segue uma órbita elíptica. Lembra do exemplo do apartamento, né? O prédio tem um andar, que é o nível, e os níveis são formados pelos apartamentozinhos que está em cada andar. O andar é o nível. E os apartamentos são os subníveis. Importantíssimo, tá? Aí, olha bem, tem outro detalhe que a gente precisa lembrar que, pessoal, para nosso querido estudo da matéria, a gente vai ter os números quânticos. E aí eu falo daqui a pouquinho em números quânticos. Legal? Estuda aí que tá tranquilo. Na verdade, vem-se embora.